como está carregado. Será que o gravador é aqui em cima? Não, embaixo. Pode botar perto dele. Bota como você? Bota aqui em cima. Não. Assim, né? Já tá gravando, viu? Bom, então tá valendo, né? É uma satisfação a gente poder fazer essa entrevista aqui com o Xavier, né? pela história. E desde que quando eu conheci você no doutorado, aí o Xavier já era uma como é que diz, uma sumidade aí, eu tentando entender até hoje ainda, buscando saber um pouco mais, e eu acho que a entrevista hoje para mim vai ser um privilégio até por isso, porque vou poder saber mais detalhes aí da figura que sempre foi muito distinta no próprio curso, nas oportunidades que eu tive de participar, né? E pela própria indicação que teve no grupo para a gente fazer essa entrevista com ele, então já, enfim, já demonstra a referência que é no tema aí da educação popular na Paraíba. E aí, com muita tranquilidade, a gente está aqui para uma conversa mesmo, e essa conversa vai nos possibilitar, a partir da nossa metodologia de pesquisa, de estar aí registrando isso, depois pode ir sendo qualificado também, mas é uma forma da gente registrar, né, as contribuições que pessoas estão tendo da educação popular. A gente a ideia é ir tipo assim, produzindo e deixando isso também para a história, né? Eu sei que você tem outras elaborações, mas essa vai ser mais uma. E aí, bom, a gente tem um roteirozinho, é mais para orientar a nossa conversa e para dar mais ou menos também uma unidade depois no próprio textos que vão sendo organizados, né? Porque são mais pessoas que a gente está fazendo nessas entrevistas. Mas a primeira que a gente coloca é se você se considera um educador popular e por quê? Bom, primeiro eu acho que o mais importante é definir como educador, né? O educador, a expressão por si só, educador, ela já exige, ela busca um atrelamento do popular, né? E aí eu quero iniciar fazendo uma rápida referência ao Rubem Alves, quando ele faz uma distinção muito boa, a meu entender, entre professor e educador, né? Ele fala um livrinho chamado, livrinho de termo de tamanho pequeno, mas um baita livro em termos de educação, entre eucaliptos e jequitibás. Ele fala que professores têm aos milhares, são como eucaliptos, são plantados aos milhares, se propagam aos milhares, e só tem uma função, né? O eucalipto virar papel, ou cerco, né? Ou madeira para queimar. É muito utilitarismo, assim. E professor é de ensinar sem repetir sua prática. Ao passo que o educador, ele faz uma analogia com o jequitibá, no sentido de que ele é raro, né? E ele cumpre uma função social importante na floresta, né? Ele precisa, a analogia é muito bacana nesse sentido, o jequitibá ele precisa da floresta para germinar e se desenvolver, e depois que ele se desenvolve, que ele atinge a sua maturidade, ele vira um protetor também da floresta, no sentido de servir também de suporte, de arcabouço para o desenvolvimento de outras tantas espécies vegetais da floresta. Então, esse foi um texto que me impactou muito, já no estudo da pedagogia, então eu me considero sim um educador, por esta vontade, por esse desejo de buscar sempre essa vinculação, né, de não ser só um profissional da educação meramente cumpridor de tarefas, né, e repassador de informações, mas contribuir com a construção do que o próprio Freire vai chamar lá da humanização do humano, né? Quer dizer, para além do profissional, para além do educando, para além do homem e da mulher, que ser humano é esse que nós vamos nos
formando ao longo da nossa vida, nossa trajetória. Então, nesse sentido, assim, eu busco, não sei se sou, mas busco, tenho vontade, desejo de me tornar sempre um educador e não um professor. Bacana. E nessa busca, se a gente fosse considerar um pouco a linha de tempo, tipo, como é que você foi se fazendo? Tipo, as suas primeiras inserções, experiências que, enfim, que te começaram a cativar para isso. Isso é um processo, né, que a gente vai se fazendo, não nasce, como o próprio Freire diz, né? Não nasce educador, né? É um processo. Aí tu poderia contar um pouco para nós como é que esse processo foi se dando na sua história, na sua vida. Eu tenho que mexer no baú da história, aí é muita coisa. Mas olha, eu diria que o nascedouro disso, ainda sem que eu tivesse muita consciência disso, foi justamente a escola, né? O processo cerceador da escola, limitador das potencialidades na escola. Sempre me intrigou muito algumas coisas na escola. Eu tinha um problema eu sou gago, eu tenho um problema, eu sou gago, mas na época eu era muito mais, eu não sabia como driblar a gagueira, então ela vinha com muito mais dentro. E toda aquela coisa, a pressão social em cima e tudo mais. Eu fazia alguma pergunta, quando eu conseguia chamar professora, não chamava professora, eu chamava professora, porque o povo engasgava aqui. E quando ela olhava, me dava alguma atenção, para fazer a pergunta, o nervosismo normalmente me impedia. Então isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, porque as professoras acabavam passando batido no sala de aula. Quando eu conseguia formular a pergunta, muitas vezes, raras vezes, melhor dizendo, quando eu conseguia formular a pergunta, o professor sempre me dizia: você vai estudar isso na série seguinte, ou você devia ter aprendido isso na série passada. Isso me intrigava bastante, porque, tipo assim, eu sempre tive muita curiosidade, acho até hoje, esse é um dos que baliza hoje a minha prática pedagógica, e que o importante é quando você ensinar quando você quer aprender. E se eu tinha dúvida naquele momento, para mim era o momento de tirar dúvida, era aquela que vinha. Muitas vezes a dúvida vinha, chegava por conta do assunto que estava sendo tratado. Então remetia ao conhecimento anterior, que possivelmente ia poder estar comigo, mas que eu não tive acesso, ou posterior, mas essa coisa, essa segmentação da formação sempre me incomodou muito. Então acho que esse é o primeiro nascedouro, e eu sempre disse, comentei, que se eu fosse professor algum dia, ou trabalhasse com educação, eu não repetiria essas ações. Então acho que esse é o primeiro marco assim, na minha vida. Isso conscientemente foi crescendo, né? Foram se dando outros processos na vida. A minha irmã segunda, ela fez à época o curso pedagógico, né? Tinha fazer o curso pedagógico no nível médio, se tornava professor primário, alfabetização e coisa e tal. E eu tive muita influência disso. Eu ainda era bem menor, eu estava lá nas séries iniciais, mas via minha irmã tratando muito de educação e teoria e metodologia. Naquela época a ênfase, auge do tecnicismo, então aquelas fichinhas didáticas, coisa e tal, né, e cronometrar o tempo de aula, aquele negócio todo. E eu sempre estava ali, circulando por perto, ela fazendo os trabalhos dela, e perguntando, né, e sempre perguntando a partir da minha experiência como aluno, questionando a ela, fazendo inferências a ela, de como ela poderia ser uma melhor professora, no meu entendimento, a partir da minha experiência, né? Então troquei com a minha irmã muitas. A minha tia, que também é minha madrinha, ela também foi a primeira da família a fazer uma escola, a ter uma formação profissional através da escola. Também professora, e com ela também tinha muito contato nesse sentido. E duas coisas, depois que adulto, casei, a família da minha esposa, quase toda ela, acho que com exceção de um irmão só, o resto todos se tornaram professores. Então, a discussão de educação na minha vida foi muito presente. Apesar de, no primeiro momento, muito difícil, né, porque eu costumo brincar com isso, mas é verdade, minha mãe, eu não conheci meu pai, minha mãe é analfabeta de pai, mãe, vizinha e parteira. Né? Mas tinha uma percepção muito grandiosa da escola. Eu tinha a perspectiva de que
nosso status quo, né, nossa condição social poderia se alterar através da escola. Então ela não mediu esforços para que pudesse ir à escola. E quando eu vou à escola, me deparo com essas posturas desses professores que para mim não condiziam com a minha vontade, o meu desejo de aprender. Então isso é uma luta que você vem desenvolvendo. E nesse embate com a minha irmã, com os colegas da minha irmã, com os meus cunhados, com a minha tia, eu acabei adquirindo uma percepção educacional que até então para mim era só crítica, né? E também na juventude, ingressei na militância partidária, no partidão, no PCB, e então para mim eu sempre fazia a crítica a partir dos meus fundamentos da política, né? Da política partidária. E aos 20 anos eu entro na escola agrotécnica, fazer o curso técnico agropecuário, e na escola agrotécnica descubro que dos campos preferenciais de trabalho do técnico agropecuário era a extensão ou a pesquisa, né? A extensão rural ou a pesquisa agropecuária. E pagava melhor, dava um status, coisa e tal. Não dava status porque pagava melhor, dava status porque se você estivesse ali, você estava entre os melhores técnicos considerados, né, por diante, comparado a outras áreas melhores assim. Você estava aí porque você tinha um conhecimento maior, você tinha um domínio maior daquilo. Então, quando eu fui para a extensão, na extensão eu me descubro, de fato, educador. Porque o trabalho da extensão rural, ela é nada mais, nada menos que também você trabalhar com conhecimento, socialização, uma metodologia ainda muito marcada pelo positivismo, muito tecnicista, mas é possível furar esses bloqueios, né, do repasse, do treinamento, da capacitação e construir processos de aprendizado. Então, eu aprendi muito mais. Na escola eu aprendi os princípios, mas a ação, a prática, eu aprendi no campo mesmo. Conversas com produtores rurais, com os produtores rurais, com a juventude rural, na época a juventude rural tinha um trabalho muito forte com a juventude rural. Então, e aí começou a me incomodar o fato de que nós tínhamos duas técnicas didáticas bem importantes na extensão rural. Chamavam-se as unidades de observação e as unidades de experimento, né? Então, para introduzir uma nova tecnologia, uma nova cultura, coisa parecida no campo, você montava na área do escritório um experimento lá, e quando esse experimento era bem sucedido, você repetia isso para ver se o comportamento, o rendimento disso, nesse viés positivista, era compatível a você introduzir isso no campo. Então, era um trabalho bacana, por um lado, que você fazia tudo certinho, tudo dentro das técnicas, fazia dia de campo, fazia visitação pública, aquele negócio todo, uma série de metodologias, à época, muito valorizadas, mas quando chegava no ano seguinte, você ia fazer o planejamento com a produção, com o produtor, ele não botava nada em prática do que tinha aprendido, né? E nas falas, tem registro disso e tudo mais, ele falava da importância, falava do reconhecimento da mudança de técnica, o uso da técnica em si, mas não praticavam isso nas suas áreas de subsistência, né? E isso começou a me intrigar na extensão, né? E aí foi isso que me trouxe para o campo da pedagogia especificamente, né? Eu queria descobrir por quê, o que é que fazia que... E aí eu comecei a me incomodar também como técnico, né? Eu me esforçava, estudava, meus colegas estudavam, se esforçavam para que a gente pudesse fazer algo diferente. E no ano seguinte, o produtor repetia aquela mesma prática que ele fazia, aprendeu com o pai, com o avô, né? E aí, então, tem alguma coisa errada na nossa ação, não é na vida do cara, né? É na nossa prática que tem alguma coisa errada. E aí eu começo a me interessar pela pedagogia, né? Buscando as áreas que pudessem me dar esse norte. Achei que a pedagogia poderia me apaziguar, digamos assim, as minhas inquietações. Aí eu vim para o campo da pedagogia. Ô Xavier, só para situar, aonde no espaço, no tempo e no espaço, mais ou menos, você poderia localizar onde é que começou, onde é que você fez esse curso técnico em agricultura, em agropecuária?
E mais ou menos na época, assim, para... Sim, sim. Essa primeira vivência de criança até a juventude no Amapá, cidade de Macapá e territórios adjacentes ali. Em 81, né, eu faço a seleção para a escola técnica, era uma seleção também, e fui para a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, no Pará. Então tive que me deslocar do meu estado, aí para território, meu estado de origem, para um estado vizinho, a Amazônia, o estado do Pará. E essa escola fica situada na cidade de Castanhal, fica a 68 quilômetros de Belém, em direção a Brasília, a Belém, Brasília. E lá na escola eu pude começar a desenvolver muito dessas coisas, porque também eu ensino técnico, né? Extremamente positivista. A escola no viés produtivista da época, então a ideia era produzir, né? E não se falava naquele momento de agroecologia, de agroflorestas, de desenvolvimento sustentável, né? Ao contrário, pra você ter uma ideia, eu recebi uma proposta, eu não, meus colegas da área, quando terminei o curso, estava no ano de terminar o curso, 83, desculpa, recebia o INCRA, oferecia 1.000 hectares, na região chamada, no sul do Pará, chamada Paragominas, que foi conhecido como Cidade da Bala, Paragobala, coisa parecida. Então, o INCRA fornecia 1.000 hectares, um Toyota financiado e um financiamento, sei lá, me lembro hoje a cifra, porque já mudou tanta moeda, mas tipo assim, 3 milhões à época. Então, para um garoto recém-saído da escola, era uma oferta quase que irrecusável, né? Mas os meus camaradas ancestrais sempre me protegeram muito, né? E aí eu não tive coragem de ir, porque eu tinha um compromisso também com a minha família, de voltar para aquela coisa da minha mãe, já que eu estava chegando a um curso técnico, mas a ideia era voltar para casa, arrumar um trabalho ali para ajudar a subsistência da família. E mudar de rumo, ir para Paragominas, eu fazer uma aventura, embora tecnicamente, no papel, tudo acertado, né? Para mim foi muito. Eu falei, eu não estou preparado. Os meus colegas que foram, no espaço de 2, 3 anos, metade foram mortos, outros por de terra, de balas, essas coisas. Outros morreram de malária, né? E outros eu perdi o contato. Né? Mas da turma, nós éramos 15 técnicos selecionados, 10 morreram nessas 2 primeiras possibilidades aí. Bom, então eu volto para o Amapá, fui trabalhar primeiro numa iniciativa aí, também educacional, né, que tinha um programa chamado Meninos e Meninas de Rua, programa da área social do governo, fazia parceria com os estados, era um trabalho de prevenção à marginalização. Então, crianças carentes e tal, e que viviam ou reparando carro, ou coisa parecida, tinha um programa lá que juntava, foi um movimento forte, movimentos sociais de maior expressão à época, o movimento de meninos e meninas de rua, e a Secretaria de Promoção Social ela criou, ainda existia a FUNABEM, então a FUNABEM assim, era quem gerenciava os recursos, mas fazia as parcerias com as entidades locais, nos estados, e eu fui trabalhar nesse projeto. Isso mais ou menos em que ano? 84. Eu me formei em 83, já começa. No Pará ou... Não, já no Amapá. Voltei para o Voltando. Amapá, para a cidade de Macapá, a capital do estado do Amapá hoje. E esse foi em 84. Formei em 83, 84, dei muita sorte assim também. Já, naquela época do desemprego já andava rondando, né? Mas foi muito fácil assim. Depois de 2 meses que eu estava formado, subindo o currículo, já consegui um trabalho. Então foi muito bacana isso. E foi um trabalho assim muito bacana pedagogicamente também. Por quê? Chamava Casa do Menor, essa instituição lá. Nós não trabalhávamos com menores infratores, era um trabalho preventivo. Né? Então se cadastrou lá famílias carentes, e por diante, e essas crianças estavam nessa faixa de 7 a 17 anos, no horário oposto ao horário escolar, eles iam para a Casa do Menor, e lá nós desenvolvemos 9 projetos produtivos. Então,
padaria, vinho, marcenaria, horta, criação de pequenos animais, galinha, coelho, e médios animais, porco, suíno, fruticultura, nós tínhamos projeto de banana e de maracujá. Então eu coordenava 9 grupos de manhã e 9 grupos da tarde. Então eram 180 garotos divididos na faixa etária correspondente, e essas atividades eram de acordo com o desenvolvimento de cada criança daquela. E essa foi uma experiência pedagógica muito bacana também, porque eu vim de uma escola em que a minha matriz era produtivista. É produzir, né? E depois eu acabo indo ensinar a produzir. Ensinar literalmente mesmo, né? Porque as crianças nunca tinham tido contato com enxada, com chão, com animais, né? Então todo o processo mesmo de formação desde a base e como tratar isso. Então foi um trabalho muito legal, trabalhei lá de 84 a 87, é quando eu faço o concurso para o sono, que era ser extensionista, e fui para a extensão rural. Né? E fiquei da extensão rural de 87 a 2002. Né? Foi quando acaba o sistema Embrater, as ematérias são desfeitas, então, assim, sai do controle do governo federal, acaba a Embrater a nível federal, que coordenava as ações nos estados. Como o Amapá era território federal, passou a estado com a Constituição de 88, nós buscamos uma vinculação com o governo federal pela Constituição, que dizia lá no artigo 5º, que lá no dispositivo dizia que é considerado funcionário público federal quem recebe, trocando miúdos, quem é oriundo, funcionário público oriundo dos territórios. E aí, com isso, eu vim buscando já tinha iniciado o curso de pedagogia, e eu procurei uma escola agrotécnica para trabalhar, né, que a ideia era me tornar professor de uma escola agrotécnica. Tá? Então, para fazer o curso, aí foi quando eu me mudei para o Nordeste, fui para Sergipe primeiro, passei 10 anos em Sergipe. Quantos anos? 10. De 92 a 2002. Né? Eu fiquei em Sergipe, e lá trabalhei na escola agrotécnica, e depois me transferi para a universidade. Estava criando lá o curso de engenharia agronômica. Eu vim para a universidade, da universidade fazer mestrado em sociologia em Campina Grande, lá me transferi para cá, para o UFPB, aqui em João Pessoa, em 2003. Então estou aqui em João Pessoa desde 2003. Na escola agrotécnica, já com o curso de pedagogia, concomitante ao curso de pedagogia, já trabalhava com ensino, trabalhava nas unidades produtivas da escola, já tinha um domínio, tinha sido aluno da escola agrotécnica. Fui passado a trabalhar exatamente na área mais pedagógica agora. Eu era auxiliar do professor, então o professor ministrava as aulas teóricas e fazia a aula prática. Né? Então já tinha um embate muito direto com o ensino-aprendizagem, e eu utilizava isso como prática do curso de pedagogia. Então, assim, comecei a testar as teorias, os argumentos, e depois diante. E na universidade, desculpem, sempre a minha ação foi muito mais voltada à questão da extensão. Né? Em Sergipe um pouco menos, na UFS, mas aqui desde que cheguei, já nesse setor aqui, setor de estudos e assessoria a movimentos populares, o CEAMP me permitiu estar sempre trabalhando com projetos de inserção comunitária, sempre. Então, comunidades indígenas, comunidades de periferia, né, comunidades carentes, quilombolas, né, nós sempre estamos, volta e meia, mulheres, depois Os assentados também. assentamentos também da reforma agrária, tanto da CPT quanto do MST. E de 2006 para cá, eu tenho tido uma inserção muito grande no campo da economia solidária, onde também venho aplicando esse conhecimento, tanto da parte pedagógica, né, quanto da parte social, nesse processo de educação, né, tendo essa perspectiva que nós tentamos chamar de educadores populares. Né. E aí, claro, comparado ao primeiro trabalho da extensão, muda totalmente o discurso, a ênfase no diálogo, os
conceitos, as terminologias utilizadas, as categorias. Né? Aqui é um trabalho muito mais analítico, eu diria, né? Muito mais de complemento, que lá teoricamente é mais fácil, porque era só apresentar, né? E se tinha pouco questionamento. Mas essa era uma das coisas que me incomodava por aquela história inicial, né? E me incomodava as pessoas perguntarem pouco. Por que perguntavam pouco? Porque quando você apresentava alguma coisa, você faz um dia de campo a nível de Emater, você leva a novidade. E como é novo, as pessoas conhecem pouco, então eu vou te perguntar muito pouco também sobre isso. Né? Mas me incomodava já também lá, parafraseando lá a pedagogia da pergunta, né? A pessoa perguntava muito pouco. E isso me incomodava, porque no ano seguinte eles não aplicavam, porque não perguntaram. Então, o novo acabou sendo estranhamento mesmo, algo estranho. Então, essa é a minha trajetória, como que eu me tornei educador popular, como é que eu venho me tornando educador popular. Ainda não tenho vontade de ser, mas ainda não me considero um educador popular no sentido, por exemplo, que eu gostaria de um Alder Júlio, de um Zé Neto, né? Do Paulo Rosa, em Recife, né? No Xangai, em Campina Grande. Né? Então, estou muito longe disso. Né? Então, quais foram as ideias e referências mais significativas? Assim, tu já trouxe algumas, né, referências. Quais outras tu trazias mais significativas e expressivas nisso? Acho que a principal delas é o reconhecimento do processo de exclusão que eu vivia. Né? Que eu ainda vivo, mas vivia muito mais. Né? Então, você se reconhecer. Aqueles questionamentos que se faz quando criança. Por que o meu vizinho tem determinado objeto, um determinado brinquedo, né? E eu não tenho? O porquê que assim que lança ele tem e eu não tenho? Eu só ia ter quando ia ter, muito tempo depois, quando aquilo já não era mais novidade. Então, acho que esta ausência material, né? E junto com isso você vai sentindo o peso da discriminação. Né? É uma coisa da qual a gente não se dá muito conta. Sabe que existe, você sofre isso continuamente, mas até que você se dê conta de que ela está existindo com você, né? Não sei se é inconscientemente, você tenta negar isso para você mesmo, né? Mas à medida que começa a ter consciência disso, ainda bem jovem, eu começo a buscar essas referências, né? Saber que, por exemplo, aquilo que me estava sendo negado não era que eu não tivesse capacidade de ter, é porque não era oportunizado estar nos lugares, nos espaços. E isso muito, claro, de novo a escola, né? A escola é bem bacana por isso, ela te permite pensar sobre isso. Por exemplo, a escola ia homenagear um estudante. Normalmente tinha menor nota, tinha menor comportamento, coisa e tal. Né? Ou se você tinha uma nota igual, né? Mas acabava levando o prêmio, o reconhecimento, aquele que tinha o melhor comportamento. Então, eu nunca fui dos mais comportados. Né? E aí eu nunca ganhava prêmio, nunca era indicado para nada. Isso começou a me incomodar também. Né? E aí você vai buscando, naturalmente, também se associar, né, aos seus. Né? E daí por diante foi. Me diria que na escola agrotécnica, por exemplo, você tinha lá, embora fosse turnos internos, teoricamente quase todos com a mesma condição social, que era um pré-requisito para você ser interno, mas sempre tinha alguém que tinha um pouco mais. Né? E então se formavam os grupos também. E esses grupos se formavam só por afinidade, se formavam também ideológico, por posturas sociais. E aí eu vou buscando nos próprios movimentos sociais. Naquela época tinha o Centro Social Urbano. Né? Então é onde nós íamos, fora a escola, ter acesso à piscina, à quadra. Né? Mas aí me incomodava, por que só ali que nós podíamos ter isso? Embora fosse um direito, hoje tido como direito social, né? O Estado de investimento, mas por que nós tínhamos que ter ali e não nos clubes? Né? Então isso me leva a ir contando isso.